Senhor, para que iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Que a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã possa estar nos dando segurança, preenchendo os nossos corações, nos enchendo de amor e de alegria na esperança da salvação. Que nós tenhamos o nosso coração cheio de alegria da salvação do Senhor, que nesta manhã possamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Querido Deus, amado Pai, queremos nesta manhã, Senhor, abrir o nosso coração e entregar na Tua presença, Senhor, para sermos fortalecidos, para sermos renovados, para recebermos os Teus ensinamentos, Senhor. Que nós possamos nesta manhã estar ciente e consciente que nós precisamos vigiar e orar, Senhor, para que possamos ter a Tua direção, para não entrar em tentação, para ter a nossa vida dirigida por Ti, que nós possamos saber o significado de orar e vigiar. Senhor, também nesta manhã queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pedir a Tua direção, para que possamos compreender o Teu amor. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos momentos de incerteza e de dúvidas, e que nós possamos cada dia mais confiar na Tua palavra, que a nossa fé cada dia mais seja renovada, Senhor, por meio da Tua palavra, do Teu amor, que nós possamos cada dia mais ter a nossa convicção. A fé é a certeza da convicção de coisas que se não vê, que mesmo não vendo nós podemos enxergar pelos olhos da fé. O quão grande, ó Deus, é o Teu amor e o Teu poder em nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão compartilhando conosco desses momentos, que nós possamos ser revestidos do Teu poder por amor de Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.
Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor, para que tenhamos um dia realmente abençoado na presença do Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Amantíssimo Deus soberano Pai, nos ajude a entendermos a Tua Palavra, nos ensine a entender o significado de orar sem cessar. Nos conduza, Pai, na meditação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero pensar com vocês nessa manhã, com base nesse texto, sobre o seguinte tema: o dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Diz o texto: orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Meus amados, aqui no texto o apóstolo Paulo nos exorta a termos uma vida regular de oração. Devemos orar pelo menos 3 vezes ao dia. A oração, meus queridos, é um meio essencial para nós estarmos em conexão direta com Deus. Para o cristão, é de suma importância a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, que por meio dela Deus fala conosco. E a oração nos conecta diretamente com Deus. E o que significa orar sem cessar? Em primeiro lugar, orar sem cessar é orar com persistência, com constância. Não devemos permitir, queridos, que as nossas atitudes e disposição para a oração sejam vacilantes. Não podemos permitir que a nossa rotina prejudique a nossa vida de oração. Não devemos esmorecer, não devemos esfriar e não desanimar. Orar sem cessar nos ensina que devemos orar sempre, mesmo nos momentos que nos sentimos um pouco fracos ou desanimados. Devemos manter a constância, a persistência na oração. É claro que orar sem cessar não se trata de vãs repetições. Isso o Mestre Jesus nos ensina em Mateus 6,7 quanto à maneira correta de orar. Em segundo lugar, meus queridos, orar sem cessar nos ensina que devemos dedicar um tempo de qualidade para a oração, não de qualquer jeito. Devemos separar um tempo exclusivo para a oração. Mas as nossas orações, elas não podem ser falhas, vagas. Não se deve resumir em meras repetições. Por exemplo, o mantra é dito de forma repetida tradicionalmente. O número razoável de repetição são 108 vezes. A nossa oração não deve ser assim repetitiva. Nós muitas vezes oramos por vários dias ou por várias vezes pelo mesmo assunto, pelo mesmo problema, mas isso não é repetição, porque as nossas orações não têm repetição de palavras. Podemos orar várias vezes pelo mesmo assunto, pelo mesmo problema, mas as nossas orações não são repetições. O mantra, ele traz 108 repetições. Isso, com certeza, é feito pelos pagãos, não pelos cristãos. E ele é bem parecido com o rosário ou o terço. O terço, que é a terça parte do rosário, contém 50 ave-marias e o rosário contempla 200 ave-marias. Isso não interessa para nós. E isso não é
considerado uma oração. Deus quer ouvir as nossas orações sinceras. É claro que alguém pode pedir várias vezes, como eu já disse, por um mesmo assunto. Podemos repetir a oração pelo mesmo assunto, mas as orações sinceras não estão abrindo aqui uma repetição. O nosso coração, queridos, deve ser aberto a Deus quando oramos. Você pode estar orando em secreto, buscando a Deus em secreto, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único intercessor. Não há outro. Ele está cuidando de nós de manhã, à tarde e à noite. Sendo assim, cumpre-nos o dever de orar sem cessar. Orar a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Então as nossas orações, elas devem ser sinceras. E Deus quer ouvir. Deus se agrada em ouvir quando demonstramos que dependemos totalmente dele. Deus se agrada quando nos dirigimos a ele tendo a convicção de que ele é o único Deus que pode suprir as nossas necessidades. Deus se agrada quando nas nossas orações não há hipocrisia. Estamos falando o que sentimos. Estamos expressando o que a nossa alma sente, o que a nossa alma deseja. Estamos expressando a confiança total na providência, no amor e no caráter de Deus. Quando nos dirigimos a Deus em oração, é necessário que a gente tenha pelo menos lido um texto bíblico antes para sabermos o que Deus fala conosco através da sua palavra. Porque Deus hoje nos fala pela palavra. Hoje Deus não nos fala mais como no passado, de muitas vezes e de muitas maneiras, como falou aos pais pelos profetas, por sonhos, por visão, por revelação, por profecia. Não. Tudo que nós precisamos saber de Deus está expresso nas letras das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, para conhecermos Deus, para sabermos o que Deus quer de nós, para saber de que forma Deus age em nós, é necessário conhecermos Ele. E só podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra. E a nossa oração deve ser dirigida a Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso único intercessor, é o nosso único mediador. É nele que Deus nos vê, é nele que Deus nos abençoa, é nele que Deus nos responde. Portanto, orar sem cessar significa ser constante na oração, ser persistente, não desanimar, não esfriar, não deixar que as nossas atitudes, que a nossa rotina do dia a dia prejudique o nosso momento de oração ao nosso Deus. Precisamos ter regularmente uma qualidade de oração, uma qualidade de tempo para a oração. Que sejamos assim criteriosos, que sejamos assim sábios e dedicados quando estivermos nos aproximando de Deus para a oração. Que os nossos corações sejam sinceros, que as nossas palavras sejam sem hipocrisia, que o nosso desejo de estarmos diante de Deus seja verdadeiro e que assim tenhamos um momento especial de oração ao nosso Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amado Deus, mais uma vez agradecemos essa simples reflexão na Tua Palavra. Ela é muito mais profunda do que isso. Mas aquilo que o Senhor nos concedeu nessa manhã, passamos, ó Deus, com a sinceridade do nosso coração, que o Senhor esteja interiorizando os ensinamentos da Tua Palavra no coração e na mente de todos que a ouviram, para o nosso crescimento, para a nossa santificação em Cristo Jesus,
pois é assim que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Minha alma toda se alegra quando conversa com Deus. Minha alma se enche de gozo quando conversa com Deus. Então penetro o infinito do céu tão bonito a resplandecer. A oração é perfume na qual se resume o meu viver. Tudo se transforma em bonança quando estou falando com Jesus. Ao transpor o véu do firmamento, meu pensamento se transforma num clarão de luz. Falando com Jesus, falando com Deus por meio da leitura da palavra, por meio dos louvores, das orações, da meditação e por meio da fé. Que o Senhor nesta manhã, Senhor, receba o nosso culto, receba nossa adoração, nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, nós possamos orar, vigiar, confiado na tua promessa. Queremos desejar a todos um dia abençoado. Senhor, te abençoe e te guarde abundantemente.